dia, meninas. Bom dia. Mais um dia, não é? Mais um dia que as misericórdias se renovam, que a graça nos abraça, que o amor de Deus nos invade. Mais um dia que o Senhor nos permite viver para Ele, obedecê-lo, estar com Ele, amá-lo e receber o amor dele. E que tema, não é, meninas? Mesmo sem entender, eu confio. Que tema! Quantas vezes nós nos perdemos no meio do caminho, porque não estamos entendendo o agir de Deus. Quantas vezes nós perdemos a direção, porque não estamos entendendo e esquecemos que Deus não precisa nos fazer entender. Nós só precisamos estar dispostas a viver aquilo que Ele quer. Eu sempre falo que Deus procura nos seus filhos e filhas prontidão e disposição para viver os propósitos dele. Porque na maioria das vezes os propósitos não são fáceis de ser vividos, ou melhor, eles nunca são fáceis de ser vividos. Se nós olharmos para toda a Bíblia, nenhum homem e nenhuma mulher que viveu um grande propósito de Deus conseguiu fazer com que fosse fácil. Moisés não conseguiu viver facilmente o seu propósito. José não conseguiu. Ana não conseguiu. Esther não conseguiu. Todos tiveram dificuldade. Moisés teve que se colocar diante do homem mais poderoso do mundo para poder tirar o povo de Israel de dentro do Egito. José teve que passar por um drama terrível, ser vendido pelos próprios irmãos, sofrer solidão, sofrer dentro de um lugar que ele nem conhecia. Esther teve que sair da posição de uma órfã, entrar na posição de uma rainha e se colocar diante do rei sem ser chamada para salvar mais uma vez a nação. Então, ninguém vive o propósito com facilidade. Ninguém, meninas. Nem nós mesmas. Mas eu quero falar com você sobre um homem na Bíblia que não se perdeu no propósito. E esse homem é Jó. Jó, ele passou por vários momentos. Jó passou por todos os dramas que uma pessoa poderia passar em apenas um dia. Jó passou pelo drama físico, emocional, financeiro, familiar. Jó, ele viu a vida dele desmoronar. Um homem que era colocado como Deus, reto, íntegro. O próprio Deus fala isso de Jó. Meu servo Jó, um homem reto, íntegro e que se desvia do mal. E de repente, Jó, que aos olhos humanos estava fazendo tudo certo, viu a sua vida desabar. Se você for ler a história de Jó, você vê que uma hora chega um servo e fala que todos os jumentos foram mortos, na outra chega o outro servo e falam que as ovelhas, no outro chega o outro servo e fala que a casa que os filhos dele estavam desmoronou e não sobrou ninguém, e logo depois Jó é acometido de uma chaga no seu corpo, que na época julga-se a lepra. Ele tem o seu corpo totalmente tomado por feridas, um homem que aos olhos humanos e aos olhos de Deus não fez nada. Ele passou por todo o sofrimento e ele não entendia o porquê ele estava passando, ele não sabia o porquê ele estava passando. Em um dado momento, ele tem a reação que nós precisamos ter quando o sofrimento vem. É fácil? Não, não é. Mas Jó, ele tinha propriedade para falar. Ele tem propriedade, não é? Mediante a todo esse sofrimento, ele fez um movimento que determinou como ele sairia dessa estação de caos. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Jó capítulo 1. Em Jó capítulo 1, no versículo 20, depois de ele receber todo esse relatório de desastre, de caos, no capítulo 20 ele diz assim: e ouviu isso Jó,
Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração. Meninas, e mediante a toda essa situação que Jó viveu, ele só conseguiu adorar porque ele sabia quem era Deus. Ele tinha intimidade com o Deus eterno, com o Deus vivo. Eu quero que você entenda aqui que Jó vivia em uma época em que quando o pecado chegava na vida de uma pessoa, ela sofria o castigo divino. E o pecado não chegou na vida de Jó, e Jó sofreu o castigo divino. Então eu quero que você entenda que Jó ele está inserido dentro de um contexto em que se a pessoa sofre tudo que Jó sofreu, já estava escrito na testa dele assim, ó, pecado, pecador. Você consegue entender isso comigo? Jó sai de um homem admirado, um homem rico, um pai zeloso, um marido fiel e entra dentro de uma dinâmica de um homem pecador, infiel, injusto, um homem que não cuidou dos seus. E então o castigo divino atingiu a vida dele, a família dele, e por isso ele desmoronou. É nesse contexto que Jó está inserido. Só que Jó sabia que ele não tinha pecado. Jó sabia que ele não tinha feito nada. Jó sabia que ele não tinha errado. Jó sabia que ele continuava sendo o mesmo. Ele era um homem justo, ele era um homem reto, ele era um homem íntegro. E outra coisa, Jó não sabia que Satanás tinha ido se apresentar diante de Deus e tinha ido falar algo sobre a vida dele diante de Deus. E por isso Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele. Jó não sabia que tinha sido a sua integridade que tinha acionado a perspicácia de Satanás contra a vida dele. Jó não entendia. E é sobre isso que nós estamos falando essa semana. Talvez você esteja como Jó, passando em uma situação que aos olhos humanos é inconcebível. E alguém ou algumas pessoas podem estar dizendo a você, como algumas pessoas disseram a Jó, se conserta, se acerta, toma um tino. Só que você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Jó sabia quem ele era. E esse movimento de Jó, quando o caos se apresentou a ele, quando ele se movimentou em adoração, foi ali que ele determinou toda a caminhada dele nesse processo, porque ainda haveria um tempo. Alguns historiadores falam que esse processo de Jó durou por cerca de 10 meses, 1 ano. E esse movimento dele fez ele chegar no versículo 42, no capítulo 42, que eu quero que você abra comigo. Eu quero que você leia comigo. No capítulo 42, versículo 5. Jó declara dessa maneira: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O movimento de adoração de Jó fez ele percorrer toda essa estação de caos e sair dela transformado. É o nosso movimento diante do caos, mesmo quando nós não entendemos, porque Jó não entendia. Jó não entendia. Ele apenas não pecou, mas ele não entendia. E nós vemos isso quando ele começa a questionar a Deus. E se você for a partir do capítulo 38, você vai ver Deus mostrando a ele: aonde você estava, Jó, quando eu fundei a terra? Aonde você estava quando eu comecei a fazer as grandes coisas? Deus estava mostrando a ele que ele era soberano, que ele sabia o que ele estava fazendo. E mesmo sem Jó entender, Deus sabia o que estava fazendo. Então, mesmo sem você entender, mesmo que você não consiga assimilar tudo o que está acontecendo, eu quero dizer para você: faça como Jó, adore. Adore. Chore, ore, grite, louve, dance, mas adore ao Senhor.
Não permita que o diabo roube a sua transformação. Jó saiu de uma estação de caos para uma estação de recomeço, transformado. Se você não tiver o movimento certo nessa estação que você está vivendo agora, quando chegar a próxima estação, você não vai conseguir fluir como Deus quer. Porque o Senhor está te preparando nessa estação que você não está entendendo nada, mas que você decidiu confiar para uma próxima estação. E aí talvez você entenda o que está acontecendo agora. E lá na próxima estação, Deus mostrará a mulher transformada que você vai ser. Que você vai conseguir fluir em coisas que agora você não consegue, mas lá na próxima estação, a estação do recomeço, você vai ser a mulher que você está buscando em Deus. Então, mesmo sem entender como Jó, aprenda a confiar. O sofrimento de Jó não foi feito apenas para que Deus mostrasse a grandeza dele, mas para que Jó entendesse o tamanho da fidelidade que Deus tinha colocado dentro do coração dele. E é isso que o Senhor está fazendo. O Senhor está te ensinando a ser fiel, mesmo sem entender, para que na próxima estação você possa falar com propriedade, para que na próxima estação o caos que você vive hoje seja as flores da sua estação vindoura, para que outras vejam que você suportou e que elas também podem suportar. Então que nessa sexta-feira você seja cheia do amor de Deus, da fidelidade dele, da paz dele. Adore, mesmo sem entender. Simplesmente adore. Faça o movimento correto. Se esse vídeo tocou o seu coração, compartilhe ele com outras mulheres. Não esqueça de curtir o vídeo aqui no YouTube, se inscreve no canal, compartilhe o canal com outras mulheres também, chame elas para estar aqui. Nós vamos começar a fazer mais mensagens para estar colocando aqui, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Eu sou a pastora Dani e eu agradeço por mais uma vez estar aqui com você. Beijo!